que o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa de São Paulo já abriu o procedimento, né, para apurar o caso. O próprio Roberto Freire citou aqui na entrevista e entre as primeiras ações já determinou que todas as imagens sejam mantidas inalteradas até a conclusão do processo para que coisa inútil. É inútil porque todo mundo sabe, né? A gente só vai ver o Band. abuso de outros ângulos, Cláudio Humberto, para ficar mais né? irritante tem que preservar as imagens. Que bobagem. Se precisar, é só pedir ao Jornal da Band que nós temos. Né? Cláudio, Lana, de outras câmeras, sabe outros que é mais ângulos. Sabe o que é mais vergonhoso nessa história? É o deputado vir a público no dia seguinte, subir lá no plenário da Assembleia Legislativa, no púlpito, e virar para os seus pares e dizer: eu condeno esse tipo de coisa. A minha chefe de gabinete é uma mulher. Eu sou casado. O que tem só? O sujeito, quando vai para essa vertente, né? O machismo, né? O nome disso é machismo. Então. O que ele estava fazendo ali era uma tentativa de uma coisa que é indefensável. Ele estava tentando se defender de algo que é indefensável. A imagem é muito clara. Ele estava em público, ele quis expor, ele quis diminuir a deputada, ele quis se impor ali numa cena deplorável. Ele quis dar uma palpada, sabe? Foi isso. Ele é a mão boba, né? Mas que desrespeito, a gente né? Nem pode. Eu até não concordo muito com a classificação desse gesto como de machismo, né? Porque mesmo os machos alfa, né? Aqueles que não, enfim, que têm um comportamento mais conservador do ponto de vista da sua sexualidade, mesmo estes, para serem machos de verdade, né, machos alfa, eles não desrespeitam as mulheres, né? Não tem isso é uma atitude desrespeitosa, é uma atitude de desprezo pela mulher, né, o que esse deputado fez. Quando ele vai lá e dá uma encoxada, né, e com a outra mão, com a mão direita, ele apalpa, dá um toque ali no... Que é isso? Então, isso foi no meio do plenário, no meio do plenário. Esse camarada devia ser proibido de frequentar a Assembleia Legislativa já no dia seguinte. Quebra de decoro, né, Cláudio Humberto? Que a gente assiste ali é quebra de decoro e você voa à frente. Machismo, quando ele tenta argumentar que tem uma mulher como chefe de gabinete. Qual é a diferença de ter uma mulher como chefe de gabinete? É quando uma pessoa diz que não é homofóbico, tem até amigos gays. É ridículo o argumento, é péssimo. Ele tinha que simplesmente pedir desculpas e enfrentar as consequências pelo erro que ele cometeu, de desrespeito total e completo. E que fique claro, é machismo quando um homem não reconhece que o corpo da mulher é dela, como disse a própria deputada. E não é para ser tocado, não é para ser desrespeitado dessa forma em plena casa do povo, né? Com imagens sendo transmitidas ao vivo. É impossível de aceitar uma história como essa, impossível. Eu acho também, viu, Lana, que você vê que tem toda uma, como é que eu diria, uma prática, né, de corporativista, seja no partido, seja na Assembleia Legislativa de São Paulo, para proteger esse camarada, né? Porque ali, diante de uma coisa como essa, o presidente da Casa, a primeira coisa que ele tinha que fazer é o seguinte: meu caro, não volte mais aqui enquanto essa situação sua não ficar definida. Foi na cara do presidente, Cláudio. Ele não fez nada. É isso. Né? Na cara dele, ele ficou olhando impávido ali, ó. Ele falando que... se ele disse, eu não vi, estava abaixo da minha... A reação dela foi instantânea. Foi instantânea. Foi uma coisa incômoda, uma coisa indigna, né, de qualquer pessoa, de qualquer homem, mas sobretudo de um parlamentar. Uma coisa, um plenário da Alesp, que é meio que um estúdio de televisão, sabe, ligado ali. Aquilo ali sabe, todo mundo está vendo. Aí o cara vai lá e toma uma atitude como essa, ele já vai dizer que não, que eu não faço isso, que eu respeito, que não sei o quê, que a minha chefe de gabinete é mulher. O que esse camarada demonstrou foi um desrespeito, um desprezo pelas mulheres, que é inaceitável, né? Absolutamente inaceitável. E age mal a Câmara quando fica com essa conversinha. Vamos investigar as vamos imagens, investigar. Vamos abrir o procedimento, vamos dar direito de defesa. Olha, o vídeo não deixa dúvidas com relação ao comportamento impróprio desse deputado, que não poderia mais frequentar o plenário
da Assembleia Legislativa. Tem 2 personagens que nessa história tem que vir a público se manifestar. O primeiro é o presidente da Câmara, Cauê Macris, a presidente da Assembleia, Cauê Macris, que pouco dá entrevista, pouco se manifesta, e nesse caso ele é a primeira pessoa que deveria vir a público, dar uma entrevista coletiva, se colocar como presidente da casa. Ele tem que representar todo mundo ali e dar a resposta para a população diante do cargo dele. Ele ficou de cara pro lance e não falou absolutamente nada. O outro é um segundo personagem. O outro é um segundo personagem. O Vitor Lupato, nosso produtor, acompanha a Assembleia Legislativa. Com quem que o deputado Fernando Cury conversa antes, Lupato? Você consegue identificar nas imagens? Sim, Cris. Boa noite, boa tarde, né? A você, a Alana, ao Cláudio, a todos os nossos ouvintes. É o deputado Alex de Madureira, que tenta segurar ele, inclusive, né? A hora que ele parte em direção à deputada Isa Pena, o Alex de Madureira tenta segurá-lo, mas não consegue, ele vai, e ontem em entrevista ao José Luiz da Atena, a Isa Pena inclusive disse que ele chegou a ela dando risada, rindo. Então, o Alex de Madureira, ele tenta segurar o Fernando Cury, eles estão conversando ali numa conversa de pé do ouvido, ele tenta segurar... Parece ser uma brincadeira de adolescentes entre eles tem ali 3 ou 4 deputados. E brincando, como se fosse uma brincadeira. E o Alex de Madureira, na cena, ele observa a cena completa, porque a partir do momento que o Fernando Cury sai em direção à deputada Isa Pena, ele fica observando, e ele observa a cena inteira. Quem analisa a imagem, observa. Ele fica olhando, vê que houve uma bobagem ali que o deputado Fernando Cury fez, ainda olha e sai a francesa ali, como se nada tivesse a ver com ele. Ele observou a cena completa. Também foi outro que não tomou nenhuma atitude nessa cena lamentável que a gente teve. Olha, eu não tenho dúvida de que, havendo IA, outras câmeras que peguem os deputados de frente, é possível fazer por leitura labial, identificar essa brincadeira. Me parece ali que estão todos cúmplices, né? Esse moleque, que é o deputado Cury, ele deve ter dito, vou lá dar uma pegada e tal. E ficou naquela... E você vê que eles estão prestando atenção nele, né? Estão ali assistindo de plateia, como se fossem adolescentes irresponsáveis, né? É uma tristeza, que espetáculo deprimente esse. Acho que a gente só vai ser preservado das palavras porque não vai dar para cada máscara, né? Mas que é óbvio, de costas dá para fazer, dá para entender a cena ali, né, Cláudio, Cris? Eles estão, os dois, armando o cerco, brincando, um faz que vai segurar o outro, não faz isso, e ele vai e comete esse abuso em frente aos colegas, e o presidente, com um ângulo privilegiado, finge que não viu. Mesmo com a revolta da deputada, ela abre a boca, reclama na hora, empurra e protesta, e mesmo assim segue a sessão. E a gente Mas é uma covardia, né, Lana? É uma covardia, ela está de costas, está tratando de algum assunto ali da sessão. Né? E aí vem um cara por trás, faz uma coisa com uma molecagem como essa, né? Uma atitude desrespeitosa, e continuar como está, né? Olha, a gente assiste, comecei a comentar sobre isso e acabei não concluindo a minha convicção, né? O que eu acho é que essa coisa de vamos lá, vamos abrir procedimento investigativo, tanto no plano do partido quanto da Assembleia, né? Conselho de ética, prazo e não sei o quê. Isso é para apostar na memória fraca das pessoas. Isso é para apostar, vai demorar. Aí vem o recesso, né? Tem agora o recesso. Aí só aí o recesso serão aí uns 40 dias mais de silêncio sobre esse assunto, né? Quando retornar, aí vem os prazos e coisa e tal. Eles vão apostar de maneira corporativa no esquecimento das pessoas, para aplicar no deputado uma pena de advertência, de suspensão, qualquer coisa dessa natureza, o que vai ser mais uma atitude vergonhosa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Que é prova do que você está falando, Cláudio, e é isso mesmo. Ontem a Assembleia foi cobrada, né? A presidência da Assembleia foi cobrada por uma posição em relação a esse fato e emitiu a seguinte nota. Olha que nota longa que a Assembleia emitiu ontem. Com a denúncia da deputada, o Conselho de Ética fará avaliação do caso. Ponto. É isso. E eu queria só destacar nos minutos finais. A avaliação é ótimo, né? Olha como os dois deputados, o que está assistindo a cena, que estava com ele antes... Ficam dando risada. Ficam dando risada e depois eles se abraçam ali no final. Olha lá, quando ela está protestando já, olha lá, um vai para trás e o outro põe a mão no ombro dele. Era claro o jogo de cena ali, eles combinaram aquilo, ele foi lá e como se tivesse tido coragem de fazer um ataque à deputada. É um ataque à deputada, e depois eles covarde, ficam debochando,
filmando ainda, é o que parece a cena que a gente está assistindo, mas isso é uma interpretação. O que a gente pode interpretar ali pela cena é que ninguém fez nada na sequência, não houve punição até agora, um afastamento do partido. Precisa do Conselho de Ética dizer que isso aqui foi um abuso, que foi um assédio? É incrível, né? A imagem fala muito mais. É incrível. O próprio deputado Roberto Freire, que é um homem muito sério, né, o presidente nacional do Cidadania, a gente vê que ele está visivelmente constrangido com tudo isso. Mesmo ele está ali à espera de que seja concluída a investigação do Conselho de Ética e tal. Olha, mas ele disse que se fosse uma questão política, o cara era afastado imediatamente. Eu não vejo nada mais grave do que isso para que justifique uma afastação, uma expulsão imediata do deputado do partido. O Cidadania tem uma tradição, né? Tem uma reputação a zelar. O Cidadania já se chamou a sigla PPS. Antes disso era PCB. Era o Partido Comunista Brasileiro, de honradas tradições, 60 anos, mais de 60 anos. O primeiro partido comunista no Brasil foi exatamente o PCB. O PCdoB já nasce de uma cisão, né? Mas assim, é um partido tradicionalíssimo no Brasil. O deputado Roberto Freire é um líder inconteste desse grupo. É um partido comunista que se modernizou, né, que se atualizou. É um partido que sempre pugnou pela ética, né, pelo respeito às pessoas, às leis, aos cofres públicos. Não expulsar esse deputado moleque imediatamente é de fato lamentável. Eu só dizer o nome da deputada que sofreu essa agressão: Isa Pena, deputada do PSOL, deu entrevista, como o Vitor disse para a gente agora há pouco, para o José Luiz da Atena, dizendo que sofreu essa violência, que foi terrível. E acho também, como o Cláudio Berto, que o partido perde uma grande oportunidade de marcar rápido, posição. Exatamente. E de dizer que é absolutamente contra. A gente ouviu o presidente do partido falando em crime. O que pode ser mais grave do que isso? Exatamente.